sobre mim. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Oh, Jesus, Jesus. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Jesus, difícil era o caminhar. Nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. E nunca falhará, pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se Bom dia, irmãos. É um prazer estar dirigindo esse culto mais uma vez com você na presença de Jesus, né? Bom dia, queridos. Como o Davi falou, estamos aqui na presença do nosso Senhor para dirigir esse culto de louvor e adoração ao nome do nosso Senhor, porque Ele é digno.
gente vai ler Salmos 100, de 1 até 2. Pode ler o primeiro. Eu posso ler o primeiro? Pode. Salmos de ação e graças. Lê com Celebrais com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Você já leu 1 e 2. Então você não leu um 3 ou 4? Leio. Vou ler o 5 e o 6. Não, só até o 4. Vou ler o 5. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. De geração em geração dura a sua fidelidade. E assim como a palavra do Senhor nos diz, vamos louvar ao Senhor. Louvar a Ele com cânticos, com saltério e com a harpa. Vamos louvar com a nossa vida, porque tudo que o Senhor faz é bom. Mesmo em dias de luta ou em dias de paz, Deus é muito o bom. Senhor é bom. Deus é o quê? Muito bom. Muito bom. Quer orar? Posso orar? Ou você quer orar? Eu oro primeiro, senão vai demorar muito. Tá bem. Oremos. Senhor, muito obrigado por estarmos mais um dia aqui, né, Senhor? Na igreja, Senhor, falando do culto, lendo a Bíblia, orando. Senhor, nós te glorificamos, Senhor. Senhor, só para essa igreja, Senhor. Senhor, abençoa meus primos, meus amigos. A igreja, Senhor, Amém, o povo Senhor. de Jesus, todo mundo, Senhor. Tira essa pandemia, Senhor, que todos depois possam ir às escolas, Amém, aos Jesus. cultos, sentar, conversar, interagir, orar, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, ó Deus, continua na tua presença, Pai. Nós glorificamos o teu nome, Senhor, porque tu és bom. Nós te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos livrado, Pai, de tantos males, Senhor Deus, que às vezes nem vemos. Obrigada, Senhor Deus, por tudo. Abençoe a nossa vida, Pai. Abençoe a nossa igreja, Senhor Deus. Abençoe o teu povo, Senhor Deus, que se chama pelo teu nome nessa face da terra. Obrigada, Senhor Deus, e abençoe os pastores, Senhor Deus, que o Senhor dê discernimento, Pai. Paz, Senhor Deus, e orientação do Senhor, Deus, para conduzir todas as coisas. Obrigada, Senhor Deus, por cada irmão, Senhor Deus. Abençoa, Deus, livra e dê a cura, Senhor Deus, para cada pessoa que está enferma, Deus, nos hospitais, padecendo. Ó Deus, muito obrigada, Senhor Deus, nos livre de todo mal e abençoe, Deus, a todos nós. Em nome de Jesus, amém. Calma aí, calma aí, calma aí. Amém. Fujo outra vez, cheio de nudez, percorrendo tanto chão pra encontrar a solidão. Apertado feito um nó, coração chega a dar dó, na incerteza de andar só por confiar. Lembro então de alguém que se fez ninguém, veio para se doar, veio para me salvar, pois o filho que morreu no meu coração nasceu, reviveu do pó do chão, trouxe salvação. Elevo os meus olhos ao longe, de onde virá meu socorro.
Caleb foi apresentado na nossa igreja, né? Ele nasceu muito prematuro, como todos sabem, e eu tive o privilégio de ser escolhida por Deus para entoar esse louvor que fala muito ao meu coração, que falou muito ao meu coração durante o tempo de internação do Caleb na UTI. E nós sempre devemos lembrar que devemos elevar os nossos olhos aos montes, de onde vem o nosso socorro, e lembrar que o nosso socorro vem do Senhor. Nunca podemos nos esquecer, independente da circunstância, independente da situação. O nosso Deus é todo-poderoso para fazer muito mais do que sonhamos ou desejamos. Amém. Bom, eu vou ler em Filipenses 1, de 3 a 4. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. Isso mesmo. Como a minha mãe e eu, sempre é bom orar, ler a Bíblia, sempre dormir, antes de dormir, quando acordar, ler a Bíblia ou também orar, sempre falar coisas de Jesus, compartilhar coisas de Jesus. Orar um pelos outros. Isso mesmo. Quando a gente ora pelo próximo, Deus nos abençoa. E sempre amar o próximo. É isso. Agora eu vou convidar a irmã Maria Aparecida para fazer uma oração por todos os enfermos, por todas as igrejas, por essa pandemia e para que Deus continue nos abençoando. Amém. Bom dia, irmãos. Vamos orar? Graças te damos, Senhor Deus e Pai, porque mais uma vez elevamos nossos pensamentos ao trono de graças. Senhor Deus, primeiramente queremos te agradecer todas as bênçãos que de ti temos recebido. E queremos te pedir, Senhor Deus, que tu continue com nós, ajudando-nos, ó Deus, a atravessar esses problemas da nossa vida. Senhor Deus, que não podemos ir na nossa igreja, mas a nossa igreja não sai do nosso coração. Queremos, Senhor Deus, te pedir que em breve, muito em breve, Senhor Deus, nós podemos ir na nossa igreja, estar junto com nossos irmãos, nosso pastor, Senhor Deus, na escola dominical, com os nossos professores, Senhor Deus. Queremos te pedir que abençoe cada um deles. Estende, Senhor Deus, as tuas mãos poderosas sobre a nossa vida, a vida da nossa igreja, dos nossos irmãos, Senhor Deus, a vida dos profissionais de saúde que lutam tanto, Senhor Deus, por esses doentes que estão perecendo, Senhor Deus. Ajuda cada um deles. Sê, Senhor Deus, com os enfermos da nossa igreja e todas as igrejas na face da terra. Abençoa cada um de nós, Senhor Deus. Toma-nos em tuas santas mãos para que possamos fazer somente a tua vontade. Ó Santo Deus, continua, Senhor Deus, a nos abençoando. Continua, Senhor Deus, derramando teu Santo Espírito sobre as nossas vidas, a vida de todos os nossos irmãos, Senhor Deus. As crianças das nossas igrejas, Senhor Deus, ser com eles. Não afasta o teu anjo, Senhor Deus, do lado, no nosso lado, Senhor Deus, para que possamos estar sempre contigo, sempre, Senhor Deus, fazendo a tua vontade. Dá-nos mais fé, mais conforto espiritual. Todas essas bênçãos nós te agradecemos pelo teu imenso poder, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, foi muito bom orar com vocês, mas agora a gente vai passar a palavra para o mensageiro da manhã. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço. Bom dia, queridos irmãos. É uma alegria, uma vez mais, poder compartilhar com vocês a palavra do nosso Deus. Agradeço a Deus, agradeço também ao pastor Paulo por mais esta oportunidade. Nesta manhã, eu quero compartilhar com vocês sobre segredos de um vencedor. E a nossa conversa tem como base o texto bíblico de Gênesis, capítulo de número 39, 40 e 41. Eu vou utilizar a versão Nova Almeida atualizada. Este texto bíblico trata da vida de um personagem bíblico, a vida de José.
José nasceu em uma grande família. Era irmão caçula de 11 irmãos e filho primogênito de Raquel, a mulher preferida de Jacó, que havia passado grande parte de sua vida estéril. José nasceu em meio à velhice de seus pais, como fruto de um milagre. Por esse motivo, seu pai o amava mais do que todos os outros irmãos. Jacó, pai de José, o amava mais do que todos os seus outros irmãos. Diz o texto bíblico em Gênesis 37:3. E Israel, Jacó, amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. Poucos personagens da Bíblia são tão admiráveis quanto José. Ele sofreu injustiça após injustiça e ainda assim, veja bem, perseverou. Sua fé foi, afinal, recompensada. Percebeu, ao final, que Deus tinha usado cada experiência dolorosa para realizar o bem. Nós vamos ver isso na nossa conversa desta manhã. O texto de Gênesis, de número 39, vai afirmar 3 vezes, e preste atenção que essa afirmação é muito importante, acompanhe depois o texto na Bíblia dos irmãos. 3 vezes o texto vai afirmar que o Senhor estava com José. Então, por que José? Quais seriam os segredos da vida de José que o levaram a ser um vencedor? O texto diz, como acabei de mencionar, que por 3 vezes o texto vai dizer que Deus estava com ele, o Senhor estava com José. Mas por que, então, José exercitou? O que José fez, então, para que pudesse realmente ter sido alguém vencedor? E aí, então, eu quero destacar, em primeiro lugar, que José teve disposição para superar as dificuldades. Quantas dificuldades são colocadas diante de nós no nosso dia a dia, e muitas vezes nós paramos diante das dificuldades. Mas José foi alguém que teve disposição para superar as dificuldades. O texto diz que ele foi protegido pelos pais, tanto Raquel quanto Jacó o protegiam. Ele recebeu uma túnica que diferenciou dos outros irmãos, mas também ele era alguém que interpretava sonhos e conta 2 sonhos para os seus irmãos e ainda faz a interpretação dos sonhos para os seus irmãos. Isso causa inveja aos seus 11 irmãos. E a maldade, os irmãos agora despertaram a maldade em relação a ele. Por conta disso, a Bíblia nos diz, nos capítulos anteriores, que ele foi vendido para o Egito como escravo. E neste tempo, veja bem, José tinha apenas 17 anos. Foi traído por seus irmãos e vendido para o Egito. Ele viajou com os ismaelitas até o Egito e lá foi vendido como escravo para um dos oficiais de guerra, o capitão da guarda de Faraó, Potifar. O texto no versículo 1 vai dizer: José foi levado para o Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O texto continuou dizendo: o Senhor Deus estava com José, a primeira vez mencionado no texto, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu dono egípcio. Potifar viu que o Senhor estava com José, verso 2, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, verso 3. Meus queridos irmãos, vejam, José havia sido vendido para o Egito. Havia sido vendido por seus irmãos, traído e vendido por seus irmãos. Mas o texto não diz que José agora estava reclamando, que José estava lamentando, mas José compreendeu que estava ali e agora ele precisava sobreviver. Ele agora dá continuidade à sua vida, enfrentando as suas dificuldades sozinho, em uma terra estranha. Mas olha o que o texto diz, que o Senhor estava com José. Mas o texto diz também que José fazia tudo o que lhe era encarregado. Ou seja, todas as coisas que ele fazia, que eram carregadas a ele, ele agora fazia e fazia bem. E o texto bíblico vai dizer no capítulo 39, nos versos seguintes, que o Senhor abençoava cada uma das coisas que ele fazia na casa de Potifar, e por isso Potifar vai o colocando cada vez mais sobre a responsabilidade da sua casa, até o ponto de deixar todas as coisas sob a responsabilidade de José. José agora que chega ali como escravo,
agora é colocado como um maioral sobre todas as coisas, como uma espécie de administrador de todas as coisas da casa de Potifar. Em segundo lugar, o texto bíblico vai nos mostrar que esse José, que eu chamo de vencedor, e por que ele era então vencedor? Porque ele teve coragem em fugir e não ceder às tentações. Meus queridos irmãos, todos nós temos tentações que vêm sobre as nossas vidas. Nós temos dificuldades, nós temos tribulações. Jesus mesmo disse que no mundo teríamos tribulações, mas o texto diz que ele teve bom ânimo, que nós também deveríamos ter bom ânimo, né? Diz que ele venceu o mundo e que nós deveríamos ter bom ânimo. Mas coragem em fugir das tentações e não ceder às tentações é algo bastante relevante. O texto diz no verso 6 que Potifar confiou tudo que tinha nas mãos de José, de maneira que não se preocupava com nada a não ser com o pão que comia. José tinha um belo porte e boa aparência. Preste atenção nisso. O texto continua dizendo, verso 7, assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse, venha para a cama comigo. A tentação começava a ser colocada sobre a vida de José. José prosperava, José estava bem, Potifar confiava nele, mas a tentação estava perto dele. Ele havia vencido as dificuldades, estava ali, e agora a tentação estava sobre ele, apesar de que Deus era com ele, mas a tentação estava também ao seu redor, né? Estava o perseguindo. O texto continua no verso 8. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu dono, escute, o meu senhor não se preocupa com nada que existe nesta casa, porque eu estou aqui, todo bem, tudo que ele tem passou às minhas mãos. Olha só, tudo que Potifar tinha passou às mãos de José. Portanto, ele não tinha Potifar se preocupar com nada. E Josué continua falando aí da mulher de Potifar. Não há ninguém nesta casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada a não ser a senhora, a esposa de Potifar, porque era a mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? A primeira preocupação de José foi, não posso cometer outra maldade e pecar contra Deus. Ele não queria pecar contra Deus, ele queria continuar tendo um relacionamento com Deus, ele queria continuar obedecendo os desígnios de Deus para a sua vida. E o verso 10 então diz, ela falava com José todos os dias, mas ele não lhe dava ouvidos. Interessante que ela falou e ela não deixou de falar, ela continuava falando dia a dia a José, ou seja, ela não desistiu, ela continuava falando aos ouvidos de José, mas ele não dava ouvidos, recusando ir para a cama com ela, ia ficar perto dela. Agora José não apenas não queria ir para a cama com ela, mas como ele evitava ficar perto dela para que ela não continuasse falando com ele sobre essa proposta que não era da parte de Deus. Verso 11 então vai dizer, aconteceu porém que certo dia José entrou na casa para fazer o seu serviço e ninguém dos que da casa se achava presente. Não havia ninguém em casa. Era então uma oportunidade para a mulher de Potifar. Então ela pegou a roupa, verso 12, e lhe disse, venham para a cama comigo. Ele, porém, deixando a roupa nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Deixa a roupa nas mãos da mulher de Potifar e foge para fora. Ele foge, ele resiste, ele aponta os motivos. Eu posso cometer este mal, eu não posso pecar contra o meu Deus. Mas veja bem, meus irmãos, havia uma condição favorável para que a tentação pudesse ser consumada em pecado. José estava ali sozinho, longe da família, longe de todo mundo, não havia ninguém presente. A mulher era a mulher de Potifar, talvez pudesse representar uma oportunidade para ele, não é, de projeção, mas José, talvez carente de afeto, era uma oportunidade. Mas José resistiu à tentação. Uma coisa, diz um certo autor, é ser bom segundo os padrões de nossa cultura. Preste atenção nisso. Uma coisa é ser bom segundo os padrões de nossa cultura. E outra coisa, por amor a Deus, estar acima desses padrões para ser verdadeiramente justo. A nossa justiça, diz a palavra de Deus, precisa exceder, melhor dizendo, a justiça dos fariseus, a justiça dos homens.
Ainda diz um outro autor: Satanás coloca novos rótulos em antigos pecados, tentando confundir a humanidade e nos proporcionar desculpas para fazermos o que sabemos que é errado. Quantas vezes, utilizamos desculpas para fazermos o que é errado? Sabemos que a situação é errada, mas mesmo assim arranjamos desculpas para fazermos. José não procurou desculpas, José evitou o mal, José fugiu. Quando não teve mais situação, ele deixou até mesmo a sua roupa e fugiu. José talvez pudesse até pensar: bem, se eu fizer isso, eu talvez vá pagar um preço por conta disso. Provavelmente ele pensou nisso, mas eu preciso pagar o preço. Eu não posso ceder à tentação. Como vou pecar contra o meu Deus? Como vou cometer este mal e pecar contra o meu Deus? Meus queridos irmãos, a exemplo de José, nós também precisamos fugir do mal e da aparência do mal, para que ele não possa nos levar a consumar o fato, para que ele não possa nos fazer pecar contra o nosso Deus. E José não queria pecar contra Deus. Em terceiro conselho, terceiro segredo, então, que esse texto da vida de José nos deixa, é a prontidão em aproveitar as oportunidades. Diz o texto no verso 20. Acompanhe na sua Bíblia. E o dono de José o tomou e o lançou na prisão por conta de que a mulher havia acusado ele, não tinha outra coisa a fazer, então ele coloca José na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, e ali José ficou na prisão. Verso 21 diz: o Senhor, porém, estava com José, foi bondoso com ele e fez com que ele encontrasse favor aos olhos do carcereiro. O Senhor continuava com José. Mais uma vez o texto diz que o Senhor estava com José. Foi bondoso com ele, fez que ele encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Verso 22. Ele confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E José fazia tudo o que se devia fazer ali. Olha só, ele agora que era um preso, se torna alguém que é responsável por todas as atividades do cárcere, colocado nessa função pelo carcereiro, que passou a confiar em José, mercê da graça de Deus, da bondade de Deus, que era com José o tempo todo. E agora José toma esta atitude. E o verso 3 então vai dizer: o carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue às mãos de José, porque o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Veja bem, o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Meus queridos irmãos, Deus também está conosco, precisamos ser fiéis a Ele, precisamos viver uma vida na presença dEle, para que então Ele faça prosperar as obras das nossas mãos, na casa de Potifar ou na cadeia. Na casa de Potifar, num ambiente diferente, dentro de uma casa, administrando todas as coisas. Mas agora na cadeia, José agora também não se deixa levar pelas circunstâncias e pela dificuldade, e sabe então aproveitar as oportunidades, mesmo na cadeia, para continuar vivendo na presença de Deus. Potifar acreditou nas palavras de sua esposa, e cheio de ira lançou, como vemos, José na prisão. Mas Deus estava com José e o tratou com bondade, concedendo-lhe simpatia do carcereiro. Deus também nos trata com bondade, meus irmãos, à medida que nós somos fiéis a Ele, à medida que nós vivemos na sua dependência, sobre a sua direção e seu cuidado. O carcereiro acabou encarregando José de todos que estavam na prisão. O Senhor, porém, estava com José o tempo todo, foi bondoso com ele, fez com que ele encontrasse favor, como vivemos aos olhos do carcereiro. O carcereiro não se preocupava com nada. Lá na prisão, ele encontra então o copeiro de Faraó, o padeiro e o copeiro de Faraó. Veja bem, guarde bem isso, ele encontra o copeiro e o padeiro de Faraó, o chefe dos padeiros e o copeiro de Faraó. Mas, em quarto lugar, o quarto segredo que quero compartilhar com os irmãos da vida de José, que nos falam nesse tempo, e talvez o mais relevante de todos eles, e quero aqui fazer um destaque especial, é que José teve sabedoria para permitir o agir de Deus. Meus irmãos, muitas vezes Deus está conosco, nós talvez às vezes até somos capazes de fugir à tentação, mas às vezes colocamos obstáculos ao agir de Deus nas nossas vidas. Não aproveitamos a oportunidade e, além disso, colocamos obstáculos ao agir de Deus nas nossas vidas.
texto, já agora no capítulo de número 40, nos versos 23, vão dizer que no terceiro dia, que era aniversário do nascimento de Faraó, ele deu um banquete a todos os seus servos, e no meio destes reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Quando José estava lá na prisão, na prisão, José interpreta sonhos do padeiro e do copeiro. E agora isso fica na mente tanto do padeiro quanto do copeiro, mas fundamentalmente nos que interessa nesta mensagem do copeiro, porque o padeiro, na verdade, foi morto, como José havia interpretado no sonho dele. E agora, diz o texto, né, que ele deu banquete a todos os seus servos, no meio deles reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe, que agora foi morto. Reabilitou o copeiro, José havia interpretado no seu sonho, lá no sonho do copeiro, que ele seria reabilitado depois de 3 dias. E agora acontece isso, realmente o copeiro é reabilitado, é recolocado à presença de Faraó, ele reintegrou o copeiro-chefe no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó, mas mandou enforcar o padeiro-chefe, como José havia interpretado. Olha só o texto nos mostrando o que havia acontecido lá na cadeia com José e o copeiro e também com o serviçal de Faraó, né? O padeiro e o copeiro de Faraó. Isso. Mandou então enforcar o padeiro-chefe, como José havia interpretado. Porém, nesse primeiro momento, né, o Faraó vai falar que tinha tido um sonho. O Faraó ainda não havia falado que tinha tido um sonho, mas há festa, e nesse tempo José, na cadeia, tinha dito ao copeiro-chefe que quando ele estivesse diante de Faraó, que ele se lembrasse dele. Mas o texto no 40, 23 vai dizer: porém o copeiro-chefe não se lembrou de José, esqueceu-se dele. Veja bem, ele havia recebido a interpretação do sonho lá, mas agora ele não é grato a José num primeiro momento, esqueceu-se dele. Diante de Faraó tinha agora José cerca de uns 30 anos. A fidelidade de José possibilitou que Deus o usasse grandemente, vai possibilitar que ele seja usado grandemente. Quando acordou, Faraó teve um sonho. Quando ele acordou, muito perturbado, mandou chamar a todos os seus magos e conselheiros, contou o seu sonho para eles, mas ninguém podia interpretar. Sabe, o Faraó teve um sonho, chamou todos os magos, mas ninguém conseguia interpretar o sonho de Faraó. Agora, entretanto, o copeiro que não havia inicialmente, quando estava na presença de Faraó, reabilitado por Faraó, se lembrar dele, mas agora, nesse segundo momento, o copeiro, nesta hora, lembrou-se de José e contou a Faraó tudo o que havia acontecido na prisão. Agora, o copeiro lembra-se de José e conta o que havia acontecido na prisão. 2 anos depois, então, o Faraó sonhou, né? O Faraó havia sonhado, agora 2 anos depois, e o Faraó, então, mandou chamar imediatamente a José, que foi trazido rapidamente do calabouço. José agora se barbeou, se preparou, não é? Porque estava na prisão, né? Se preparou para estar agora na presença do rei, foi preparado para estar na presença do rei. O rei então vai dizer a José: tive um sonho que nenhum dos meus profetas, meus sábios, conseguiu interpretar. Este sonho tem me perturbado muito. Ouvi falar que tu és capaz de interpretá-lo, disse o Faraó. Rei Faraó agora José está diante do rei Faraó. Imagine alguém que foi desprezado pelos irmãos, traído pelos irmãos, levado ao Egito e comprado por Potifar, que está na casa de Potifar, que é tentado pela mulher de Potifar, é levado à cadeia, e agora ele está reabilitado na presença de Faraó, diante do rei Faraó. José vai dizer para ele: olha a posição de José, olha o comportamento de José, olha a postura desse nosso irmão José, sábio irmão José. Isso não está em mim, disse José. Deus dará resposta de paz a Faraó, conforme 41, verso 16, Gênesis 41, 16. Isso não está em mim. Deus dará resposta a Faraó.
José poderia ter contado uma história, José poderia ter se engrandecido, José poderia se achar o tal, mas não, José, com tranquilidade, exercendo os segredos, né, de alguém que Deus estava com ele, vai dizer então a Faraó, fazer essa declaração a Faraó, como nesse 41:16, que repito, isso não está em mim, Deus dará resposta a Faraó. Meus queridos irmãos, a Bíblia nos ensina que as pessoas precisam ver as nossas boas obras para que então possam glorificar o nosso Pai que está nos céus. As pessoas não precisam ver as nossas boas obras para glorificar a nós, mas glorificar a Deus. E o que José está fazendo aqui é exatamente entender, reconhecer que Deus é que fazia as coisas através dele, mas era Deus que fazia, não era ele que fazia, era Deus que dava a ele a resposta, Deus que dava a ele a interpretação dos sonhos. Isso não está em mim, Deus dará a resposta de paz a Faraó, Deus dará a resposta, sim, a resposta certa realmente vem do Senhor, muito embora nós achamos que podemos resolver qualquer coisa, mas Deus é que dá a resposta. E ainda depois de interpretar o sonho, José vai ainda adicionalmente, veja como José também era ousado, né? Ele agora vai dizer a Faraó, se me permite, Faraó, quero dar-lhe um conselho. Agora José, melhor dizendo, né, que havia sido traído pelos irmãos, levado para a casa de Potifar como escravo, comprado como escravo, administra a casa de Potifar muito bem, Deus está com ele o tempo todo. Esse mesmo José, agora, tentado pela mulher de Potifar, resiste à tentação, por conta disso é levado à cadeia, na cadeia conhece o copeiro e o padeiro do rei, e depois então é restaurado, sai à frente de Faraó, e agora ele é conselheiro do rei. Veja bem que posição e a postura de José então. Quero dar-lhe um conselho, torne um homem responsável por armazenar comida nos tempos de fartura. Assim, quando a fome vier, a comida servirá de estoque e a terra não ficará arrasada. Agora José estava aconselhando Faraó. As palavras de José foram muito agradáveis a Faraó. Ele reconheceu que o Espírito de Deus era com José. Veja bem, o rei Faraó, um homem iníquo, vai agora reconhecer que o Espírito de Deus era com José. E então, o que ele faz? Ele constituiu autoridade sobre toda a terra do Egito. Agora não é sobre a casa de Potifar, mas agora sobre toda a terra do Egito. Cargo de governador, uma espécie de governador naquele tempo. José tinha então em torno de 30 anos de idade quando essas coisas aconteceram. O tempo passou e os acontecimentos que José predisse se cumpriram. E agora, durante os 7 anos de fartura, José organizou o povo do Egito, ajuntou alimentos e colocou-os em celeiro. Veja, meus irmãos, que exemplo de vida esse nosso irmão José. Veja bem, Deus usa a pessoa que está completamente comprometida com Ele. Vou repetir, Deus usa a pessoa que está completamente comprometida com Ele. Você está completamente comprometido com Deus ou parcialmente, ou não está comprometido com Deus? Precisamos estarmos completamente comprometidos com Deus. Não podemos perder o foco, muito embora as circunstâncias, as tentações, as privações, as traições, precisamos manter o foco, mas os nossos focos, os nossos olhos precisam estar em Deus. Caminhando para o final, muitas vezes pensamos nesse tempo que estamos vivendo. Quando vai acabar, por exemplo, a pandemia? Deixa-me falar uma coisa. Isso não nos compete, não compete a nós. Deus sabe quando a pandemia vai acabar. Mas uma coisa certa, Ele está conosco nesse tempo, está cuidando de cada um de nós, precisamos continuar confiando nele, deixando que Ele possa resolver as questões do jeito dele e no tempo dele. Para terminar, Deus não garante, meus queridos irmãos, que jamais seremos tratados de maneira injusta. Ele foi tratado injustamente pelos seus irmãos. Também, de certa forma, pela mulher de Faraó, porque ele não fez o que ela disse que havia feito. Mas Deus nos assegura que sempre teremos sua presença bendita. Porém, é preciso 3 coisas. A primeira é conservar a consciência limpa. José tinha a consciência limpa de que não tinha feito nada com seus irmãos, que continuava na presença de Deus. José tinha a consciência limpa de que não havia feito nada à mulher de Faraó, mas mesmo assim foi jogado na prisão. Mas é preciso, mesmo assim, diante das circunstâncias que nos sobrevêm, continuar como José,
fazendo o melhor de nós, o melhor de si. Você precisa continuar fazendo o melhor de si. Eu preciso continuar fazendo o melhor de mim. É preciso, meus irmãos, andarmos sempre na presença de Deus. E José andou sempre na presença de Deus. Se andarmos sempre com Ele e continuarmos fazendo o melhor de nós, mesmo que as circunstâncias todas sejam desfavoráveis, e conservarmos a consciência limpa, certamente nós triunfaremos como José ao final. Em Mateus capítulo 28, 18 a 20, o texto nos diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Então, ele arremata dizendo, que ele nos diz ainda hoje: e eu estou com vocês todos os dias. Veja bem, o texto não diz que está conosco, ele está conosco alguns dias, os dias de chuva ou os dias de sol, os dias de prosperidade, os dias de alegria ou os dias de tristeza. O texto nos diz que eis que estou com vocês todos os dias. E por quanto tempo? O texto diz, até o fim dos tempos. Sabe o que esse texto significa? Sabe o que significa, meus irmãos? Significa realmente que ele estará conosco todos os dias até o fim dos tempos. Pronto, exatamente isso, até o fim dos tempos. Essa é a promessa que Jesus deixou aos discípulos naqueles dias, é a promessa que nos deixa hoje. Portanto, meus irmãos, seguindo o exemplo do nosso querido irmão José, de uma vida próspera, abençoada por Deus, na qual Deus cuidava dele o tempo todo, conseguiu vencer todas as dificuldades, todos os obstáculos. E eu creio que esses são, então, os segredos, não é? De alguém que precisa ser, que quer ser um vencedor. Esse alguém, para ser um vencedor, precisa ter disposição para superar as dificuldades. Precisa ter coragem para fugir e não ceder às tentações. Precisa ainda prontidão para aproveitar as oportunidades. E em quarto e último lugar, precisa de sabedoria para permitir o agir de Deus. Como precisamos de sabedoria para permitir o agir de Deus em nossas vidas. Que assim possamos viver de tal forma que possamos agradar ao Senhor, sendo realmente, verdadeiramente um vencedor. Não um vencedor a propósito de como o mundo procura ver pessoas vencedoras, mas ser um vencedor a propósito, dentro dos propósitos de Deus para mim e para você. Que para tal o Senhor assim nos abençoe. Vamos orar. Pai querido, Pai de amor, eu quero te agradecer, Deus, por este momento de compartilhamento com meus irmãos. Te agradeço, Deus, por tua palavra, Deus, que é viva e eficaz e que nos ensina profundamente. Este, Deus, é um texto maravilhoso da tua palavra, Deus, e que tem ensinos preciosos. Eu te peço, Deus, que os ensinos que podemos refletir, Deus, agora nesta oportunidade, possam, Deus, tomar conta das nossas vidas. E a partir do exemplo, Deus, do nosso irmão José, possamos aplicar esse exemplo às nossas vidas, e assim, Deus, também sermos como ele, Deus, vencedor, Deus, das traições, vencedor, Deus, das tentações, das circunstâncias, como na cadeia, vencedor dos desafios, como colocado diante de Faraó. E então, Deus, que possamos, Deus, com as nossas boas obras, glorificar o teu nome, Pai. Nos ajude, Deus, a viver assim. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas fraquezas, perdoa as nossas imperfeições, a partir, Deus, das minhas imperfeições, dos meus pecados, eu te peço isso. E peço que possa continuar abençoando a tua igreja, abençoando os meus irmãos, abençoando as nossas famílias. E que assim, Deus, possamos, ao final de todo o nosso tempo aqui, e também, Deus, ao final dessa pandemia, podemos, Deus, glorificar o teu nome, entendendo que o tempo todo o Senhor cuida particularmente e com amor de cada um de nós. Muito embora, Deus, sejamos, Deus, pobres e necessitados, que possamos compreender, Deus, que o Senhor o tempo todo cuida de cada um de nós. Obrigado pelo seu cuidado para comigo, para com a minha família e também com os meus irmãos. Te agradeço isso e faço, Deus, em nome de Jesus e com perdão dos meus pecados. Amém, amém e amém. Deus abençoe ricamente a todos, que todos possam realmente refletir nesse precioso texto sagrado, aprender dele e aplicar assim em sua vida, em nossas vidas,
e que assim o Senhor nos abençoe rica e abundantemente. Amém, amém e amém. E até nos vermos outra vez.